ver aqui dois conceitozinhos que ajudam a entender alguns conceitos químicos como funções inorgânicas, que é a questão da dissociação iônica e da ionização. A dissociação iônica é o seguinte: eu tenho um composto de ligação iônica, tá? Um sal ou uma base, a maioria das bases, e o que acontece? Eu coloco essa solução, essa substância em água, né? Peguei o sal de cozinha, coloquei em água. O sal de cozinha, ele é formado por uma ligação iônica, que é uma ligação de doação de elétrons, né? O sódio doa elétron para o cloro, né? O sódio adquire carga positiva e o cloro negativa. Quando eu coloco o sal em água, os íons, eles são separados, eles vão ser separados, né? Eles já existiam, eles simplesmente foram separados e ao redor dele, por exemplo, ao redor do sódio, vão estar moléculas de água, e onde o oxigênio vai estar mais próximo do sódio do que o hidrogênio. Por que o oxigênio vai estar mais próximo? Porque o oxigênio é a parte mais negativa da molécula de água. O contrário vai acontecer com o cloro. O cloro, ele adquiriu carga negativa quando ele formou a ligação. Então, a parte do hidrogênio vai estar mais próximo ao cloro, ao cloreto, Cl-, né? Porque o hidrogênio é a parte mais positiva da molécula de água. Então, na dissociação iônica, eu já tenho íons, e esses íons são separados após a dissociação ocorrer. Isso acontece, isso explica porque, por exemplo, quando eu coloco, se eu pegar sal sólido, ele não vai conduzir eletricidade. Quando eu coloco ele em água, eu tenho ali a separação de íons, então ele vai passar a conduzir a eletricidade, tá? Esse processo de dissociação iônica, o próprio nome lembra, ligação iônica. Então, toda vez que eu tiver uma ligação iônica e esse composto for colocado em água, eu tenho uma dissociação iônica, tá? O processo de ionização, eu vou formar íons. Por exemplo, toda vez que eu tiver um ácido, o ácido clorídrico, por exemplo, que é o caso aqui, eu coloco ele em água, o ácido clorídrico, o HCl, não tem. Antes de eu dele reagir, de ocorrer uma reação com a água, ele não tem separado as moléculas de H+ e Cl-, porque ali eu tenho uma ligação covalente. Quando eu coloco ele em água, quando eu faço uma reação com água, ocorre a formação de H3 ou mais, ou H+, que é a mesma coisa, mais Cl-. Então, eu pego um composto covalente, coloco em água e eu formo íons, né? Ionização, eu estou ionizando algo que não era formado por íons antes. Então, é basicamente isso. Eu pego uma molécula de HCl, coloco em água. A partir do momento que eu coloco em água, forma-se íons em solução. Então, a ionização é quando temos uma reação química em que há formação de íons. A dissociação iônica que eu falei lá atrás não tem formação, não tem reação química, já tem os íons formados. É simplesmente uma separação. Aqui ocorre uma reação química. Então, essa é a diferença de dissociação iônica e ionização. Então, se eu tenho um composto iônico mais água, eu tenho uma dissociação iônica. Se eu tenho um composto molecular que forma uma ligação covalente mais água, eu tenho uma ionização, certo? Então, essa é a diferença desses dois processos aí, ok? Então, seria isso. Se vocês curtiram esse vídeo, aí uma explicação do que esses dois conceitos que confunde muitas pessoas, mas eu espero que vocês tenham entendido. Comenta o vídeo, por favor, dá curte o vídeo, compartilha com quem vocês quiserem e eu agradeço imensamente. Muito obrigada.